Chegou a hora da sua cartada para o Enem. Quer saber que cartada é essa? Vem comigo. Alô, guerreiros! Professor Lego Fontes na área, claro, sempre trazendo conteúdo relevante para que você possa utilizar a redação como a sua cartada para a prova mais importante do Brasil, o Enem. Guerreiros, falta pouquíssimo tempo para o Enem. Como eu sempre digo, a prova mais importante do Brasil, tendo em vista a grandeza, o número de inscritos, o número de vagas oferecidas. Então, sem dúvida, é uma prova de absoluta relevância e que, evidentemente, vai trazer para a gente grandes possibilidades de mudança de vida. Então é preciso que você, é claro, esteja seguro, confiante, para que você consiga produzir na disciplina mais importante, que é a redação. Lembrando que se você fizer uma divisão da prova Enem, linguagens humanas, naturais, matemática e redação, você vai ter aqui essa subdivisão e só a redação aí vale 20% da prova. Então é necessário que você tenha um desempenho adequado às suas pretensões, né? Eu sempre digo que quanto mais concorrido é o curso, melhor deverá ser a sua nota da redação, inclusive tendo em vista as notas de corte que são altíssimas, sobretudo para os cursos de medicina, né? Claro que é o curso mais concorrido aí quando se fala de certames para o ingresso no nível superior. Guerreiros, é muito importante dizer que a redação ela envolve um processo de médio e longo prazo. Então, assim, se você não se preparou ao longo do ano, é muito difícil que você consiga realmente uma boa nota se você não tem uma base muito boa, tá? E também é importante dizer que resultados passados não necessariamente garantem resultados futuros. O fato de você ter ido bem em outra edição do Enem, ou em outro vestibular, em outra prova como um todo, não necessariamente quer dizer que você vá bem nesse ano no Enem, porque depende de muitos fatores. E quando eu falo de dar a cartada final, é você utilizar esse lapso de tempo entre este momento que você assiste esse vídeo e o dia da prova, que é dia 13 de novembro, para que você consiga aí, sobretudo, angariar repertórios para que você consiga tratar das mais diferentes abordagens temáticas. É importante dizer que, no caso do Enem em específico, qualquer possibilidade é válida, tá? Muito se fala do tema da redação, qual vai ser o tema da redação. Eu sempre digo que se você se prepara em alto nível, não importa muito o tema da redação. Aí você fala, você está falando isso porque, cara, os alunos que eu já tive ao longo dos meus 13 anos de carreira e que desempenharam muito bem, esses alunos, quando não eram aprovados de cara, geralmente os que tinham a preferência pelo curso de medicina, né? Que é claro, não é só a redação, você precisa fazer uma prova muito boa, né, em todos os aspectos, e nem sempre o fato de você ir bem na redação significa que você vai ser aprovado, né? Claro que é um conjunto de fatores, mas a verdade, a realidade é que se você fizer uma análise fria e observar aqueles que desempenham, essas pessoas desempenharam durante anos consecutivos. Há alunos meus, por exemplo, você pode aí conferir lá no meu Instagram, @legofontes, está lá todo o portfólio do trabalho. Você vai ver alunos que tiraram acima de 900 pontos, por exemplo, em 2, 3, 4 edições consecutivas, ou seja, os temas absolutamente distintos, mas como eles se preparavam em alto nível, é evidente que eles não encontravam tanta dificuldade. Claro, vai existir um tema que você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas isso é superado por meio da preparação. Mas, para você que se preparou bem, ou que não se preparou tão bem, ou não tanto quanto gostaria ou quanto deveria, o que eu indico nessa reta final, principalmente se tratando de redação, tá? É importante, primeiro, que você revise os temas que você trabalhou até agora, tá? É importante que você faça a revisão dos textos que você produziu, sobretudo as correções, ou seja, veja onde você erra mais, talvez você tenha alguma deficiência, por exemplo, na competência 1, que trata da parte de norma culta, né? Talvez você tenha uma deficiência nisso, e aí é importante você fazer essas revisões nesse período que resta. Também é muito importante que você, a partir dos repertórios que você adquiriu, que você revise o seu caderno de registro. E se você ainda não sabe o que é o caderno de registro, ou você ainda não produziu ainda dá tempo. Aqui no canal tem um vídeo falando só sobre o caderno de registro e como é que você faz essa ferramenta fantástica de estudo de repertório, que é algo, na minha opinião, fundamental para que você consiga se preparar para as mais diversas possibilidades temáticas. Então,
esse ponto ele é muito importante para que a gente consiga não se surpreender com relação ao tema. Então é muito importante que você, que já tem um caderno de registro, faça a revisão desse caderno e acrescente mais informações sempre que necessário e, sobretudo, que haja essas revisões para entender onde você erra mais e ter tempo de, ao menos, se não sanar os problemas, ao menos de tentar diminuir, né, atenuar, para que isso não impacte de forma muito decisiva a sua redação. Outro ponto importante é conversar com o seu profissional de confiança. Então, se você tem um professor de redação que você tem contato, que você, de alguma maneira, enfim, trata com ele, ou ele é seu professor do colégio, do curso, enfim, converse com ele, veja onde você está errando, veja quais são as dicas que ele pode te oferecer. Se, enfim, esse cara for eu, então eu estou absolutamente à disposição para orientar nesse sentido, sobretudo nessa reta final. Então é muito importante que você entenda que um profissional ele pode te ajudar a enxergar um erro que talvez você não enxergue, entender sobretudo as correções como ferramentas para te ajudar a errar menos, né, a diminuir a margem de erro. Esses fatores são fundamentais. Outro ponto importante é você adquirir repertórios que podem ser utilizados em muitas possibilidades, a respeito da Constituição, por exemplo, que já deve estar no seu caderno de registro, a respeito, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são documentos importantes que você pode utilizar não apenas para inserir como repertório, mas como estratégia argumentativa também. Então são pontos importantes para que você entenda o processo. Outro ponto importante é que você baixe e leia a cartilha do participante, que é muito importante para você entender os pontos que o INEP entende que sejam ideais para que você possa inserir na sua redação. Então, são nuances que alguns estudantes infelizmente não fazem, mas que são fundamentais e necessárias para que você consiga desempenhar numa prova tão complexa quanto o Enem. Não se enganem em achar que o Enem é uma prova tranquila. Guerreiros, o Enem é a prova mais importante do Brasil. Ano passado, apenas 22 candidatos conseguiram 1.000 pontos. Então, isso demonstra o quanto essa prova é difícil. Apenas 3% conseguiram acima de 900 pontos. Então, isso demonstra que não é uma prova simples, que é uma prova de fato complexa e que exige muito dos candidatos. Portanto, é necessário que você se lembre que uma prova complexa exige uma preparação em alto nível. Outro ponto importante é que os temas de redação em regra tratam de questões sociais que são pertinentes à sociedade de forma direta ou indireta, e é claro que você, entendendo e sabendo disso, você vai ver no seu dia a dia, né, e registrar aí no seu caderno questões que são pertinentes para a sociedade. Por exemplo, agora lá no meu grupo do Telegram, que está aqui embaixo na descrição, Registro do Guerreiro, eu postei, por exemplo, um tema de um vestibular que aconteceu recentemente, os perigos do uso do celular no trânsito. É um tema de redação que pode aparecer no Enem? Claro que pode. Postei que, alguns dias atrás, que jovens entre 15 e 29 anos tiveram algum problema com saúde mental nos últimos anos. Isso pode ser tema de redação? Também pode ser tema de redação. Então, assim, tudo isso são possibilidades que a gente pode abarcar e que, evidentemente, você vai estar preparado a partir do momento em que você consegue adquirir esse repertório. Não se esqueça de fazer a revisão do seu caderno de registro. Lembre-se, toda vez que eu vejo algo muitas vezes, o meu cérebro entende que é importante e ele retém. Portanto, você não pode prescindir desse processo. Então, essas são algumas dicas importantes, né, dessa reta final, para que você consiga ir bem na prova de redação. E é claro, se você for stalkear o canal aqui, vai ter alguns vídeos sobre repertório, alguns vídeos sobre essa parte de preparação que você pode assistir, é claro, ficar absolutamente à vontade para usar do canal para que você tenha ferramentas de conteúdo e que podem e devem ser importantes para que você possa desempenhar nessa prova que certamente irá decidir o futuro de muitos guerreiros pelo Brasil. E eu espero que os guerreiros que estão comigo, né, que me deram a honra de conduzi-los no caminho, que eles possam efetivamente ter um grande desempenho compatível com todo o percurso que nós preparamos e que, é claro, estou muito feliz desde já com tudo que plantamos ao longo desse período e que certamente iremos colher. Beleza? Guerreiros, um abraço a todos, vamos para cima deles. Valeu!